Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 24, o verso 9. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos primeiro. Senhor, nós queremos entregar esse culto ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que tudo que consagramos ao Senhor dará certo. Consagramos o nosso coração, a nossa mente para entender a sua palavra. E que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, usa a sua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nos direciona, Senhor. Em nome de Jesus, renova aquele que está cansado, aquele que está fraco. Traz sonhos, Pai, para aqueles que deixaram de sonhar. Traz cura para aqueles que estão doentes, Senhor. Em nome de Jesus, que esse culto, Pai, seja literalmente um divisor de águas na nossa vida. Que nós possamos sair daqui essa noite com a nossa fé edificada em Ti. Amém, igreja? Deuteronômio 24, verso 9 diz assim: lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam. Então Deus está falando com alguém, né? Se coloque no lugar dessa pessoa, por favor, e Deus falando com você. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez com Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Amém? Aqui ele está pedindo para que a gente lembre o quê? Que ele fez o quê? O que significa caminho? Caminho, igreja, significa vida. Caminho significa jornada. Caminho significa o que Deus estava, nesse momento, Deus estava punindo Miriam, né? Então ele fala, lembra o que o Senhor fez com Miriam. Nesse momento, estava punindo ela. Mas no contexto, Miriam foi uma bênção. Miriam era profetisa, irmã de Moisés. Ela entendeu muito bem o erro dela, ela voltou atrás. E é isso que nós precisamos ter hoje na igreja, o perdão, né? Deus perdoou Miriam, Moisés perdoou Miriam, perdoou Arão. E só que a vida de Miriam foi um eterno treino. Então diga para você mesmo, eu não posso esquecer o que Deus tem feito por mim e o que Deus tem feito em mim. Amém? Você já se perguntou por que você consegue manter todos os seus vícios, mas seus planos não? Vocês nunca fizeram essa pergunta para vocês? Como é que eu consigo fazer diariamente aquilo que eu sei que não é legal, aquilo que tem produzido em mim resultados iguais, mas aquilo que eu desejo, de fato, eu não consigo fazer? Então, Miriam trabalhou no caminho, na jornada, no caminhar, na vida de Miriam, Deus trabalhou com ela e Deus tem trabalhado com a gente. Amém? A mãe da Miriam estava grávida, num determinado momento. Grávida do terceiro filho. Miriam era mais velha, depois tinha Arão, depois Moisés. E quando a mãe da Miriam estava grávida desse terceiro filho, ela nem podia imaginar se ela estava gerando um menino ou uma menina. Vocês concordam? Só que já havia um decreto naquela época. Vocês lembram do decreto do faraó? Precisava matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então o faraó ainda chamou todas as parteiras, as que eram hebreias e as que não eram, e disse para elas, é uma ordem, nasceu menino, se for hebreu, joga onde, igreja? Lá no Nilo. Então Miriam acompanhou a gravidez da mãe. E agora você imagina você gerar um filho, e todas as noites, todos os dias, você fala, será que essa criança vai viver? Será que o meu filho ou a minha filha vai nascer?
Essa mulher, ela teve uma gravidez que não foi fácil, porque constantemente ela era assombrada com medo de perder o filho dela, ou a filha. E mais, né, por não saber o sexo da criança, se fosse um menino, o que iria acontecer com essa criança? Era a morte. Agora imagina o pai e a mãe gerando um filho nessas condições. Não é fácil, né, igreja? Por que Faraó tinha colocado esse decreto? Porque ele temia o crescimento dos hebreus. Ele achava que se o povo de Deus, dos hebreus, crescessem muito, eles poderiam gerar uma revolta ou uma aliança com os inimigos do Egito. Então, primeiro, ele tentou controlar a população através da escravidão, né? Como ele viu que não deu certo, depois ele ordenou às parteiras hebreias que matassem todos os meninos que nascessem. Só que Faraó ainda existe, viu, igreja? Faraó ainda tem decretos aí pelo sistema, pelo mundo, para matar as nossas crianças. Faraó ainda tem decreto para fazer das pessoas aí fora escravas. Escravos ainda são feitos, crianças e adultos ainda morrem por causa de decreto de Faraó. E chega até nós como se fosse lei, né? Como se fosse um decreto. Precisa fazer tal coisa, precisa vacinar tal coisa. E por aí vai, né? Ainda existe isso. Mas a mãe da Miriam, passando pelaquela pressão emocional, ela precisava tomar uma decisão na vida dela. Aí nasce a criança. E o mais interessante, que o dia que Miriam deu à luz, nós sabemos que toda mulher de parto normal para dar à luz, berra, não grita, né? Berra. Deus colocou uma surdez no inimigo. Porque ninguém ouviu a Joquebede, que é a mãe de Moisés, mãe de Miriam, dar à luz. E eu achei interessante, comecei a ver, tentar ver nas entrelinhas hoje, pedindo para que Deus falasse comigo nas entrelinhas. E eu achei interessante, porque ninguém ouviu a mulher gritar. E quando o bebezinho nasce, igreja, o bebezinho chora muito. Ninguém ouviu o choro daquela criança. Ninguém sabia que aquela criança tinha nascido. Só que nós sabemos que Joquebede escondeu a criança durante quanto tempo? 3 meses. No final do 3º mês, ela sabia que estava insustentável, que ela não podia mais segurar aquilo. Ela não podia mais ter aquele sigilo, aquele segredo. Ela não podia mais segurar com ela que ela era a mãe de um menino. E o menino disse que era muito bonito. Aí, imagino eu, que ela buscou quem? Quem você busca quando você está na luta? O Senhor. Olha como é que o Senhor abre a mente de uma pessoa. Olha como que o Senhor dá uma ideia para a pessoa quando ela o busca em espírito e em verdade. Quando ela busca Deus de todo o coração, quando ela tem um problema para resolver. Porque problemas são feitos para resolver, igreja, mas tem problema que não tem como resolver. Imagino eu que Joquebede chegou na presença de Deus e falou: Senhor, o que eu faço? Deus deu uma ideia para ela. Fala para o seu irmão, Deus vai te dar uma ideia. Não é isso que você está precisando para dar uma viravolta na sua vida? Oh, meu Deus, dá-nos ideias. A hora que Joquebede está na casa dela, de repente, pum, Joquebede, pega um cesto. Joquebede, passa betume no cesto. Joquebede, arruma tudo certinho. Porque na hora certa, no dia certo, eu vou falar para você colocar o cesto no rio. Porque arrumar cesto, igreja, passar betume, qualquer um pode fazer. Mas ter a hora certa de colocar a criança no rio, isso é só Deus que pode dar. Isso é só Deus que pode dar. A Joquebede pega o cestinho. A Joquebede vê um dia que ela amamenta o bebê, porque ela não sabia o que ia acontecer com o bebê. De repente Deus dá a luz verde e fala: Joquebede, é hoje. Pega o cesto, coloca o bebê dentro e vai nas margens do rio Nilo e coloca ele lá. E ela pensou: meu Deus, será que vai dar certo isso? Vocês acham que ela pensou ou não pensou?
Só que quando Deus, Ele quer tratar com uma pessoa, igreja, Ele vai com essa pessoa no caminho. Assim como Ele foi com Miriam pelo caminho, Deus tem ido com a gente no nosso caminho. Deus tem ido com você. Ele sabe das coisas que está para acontecer para você ou que já aconteceu. Joquebede pensou, eu preciso de alguém para proteger meu filho. E precisava mesmo, igreja. Aí tinha uma menininha espertinha lá, Miriam, o que ela disse? Eu cuido. Mamãe, pode colocar a criança no cesto, e eu vou olhando aonde o cesto vai dar. E naquele dia, por cristocidência, quem é que tinha ido tomar banho no rio? A filha do faraó, a princesa. E mais cristocidência é Miriam não pôr a mão no berço, Miriam não colocar a mão no cesto e as águas levar literalmente o cestinho para junto da filha de Faraó. As servas, porque tinha um decreto. Quando o Faraó percebeu que estava nascendo criança do mesmo jeito que as parteiras temiam a Deus, ele colocou um decreto também. Não precisa ser parteira para matar, não. Qualquer um pode matar, desde que seja menino hebreu. Quando Joquebede coloca o cesto vai parar perto da filha de Faraó. As servas que estavam do lado poderiam ter matado aquela criança. Mas aquilo que Deus guardou, que foi o choro da criança, agora foi o choro da criança que Deus usa para tocar o coração daquela moça. Aquele menino que era manso, que era quietinho, que ninguém sabia que tinha bebê naquela casa, agora começa a chorar dentro do cestinho. E aquilo chamou a atenção da filha do faraó. As servas disseram, mas é um hebreu. Mas o menino era lindo, mas o que tocou o coração dela foi a misericórdia, foi a compaixão. Ele chorava. Quando ele estava chorando, o que Miriam fez? Quando ela viu que a mulher pegou o bebê. Pegou o bebê, igreja, se apaixonou pela criança. Aí então Miriam falou, ei, ele deve estar chorando por causa de fome. Eu conheço uma hebreia que tem um leite tão bom. Aliás, as hebreias todas têm leite. Mas eu conheço uma que pode amamentar o seu bebê. Você quer que eu vá lá chamar? Quer dizer, ela colocou tudo o que a mulher precisava, sem a mulher precisar abrir a boca. Ela resolveu o problema da princesa. E a princesa disse o que para ela? Vai lá e traz a hebreia. Aí Miriam volta, às vezes a gente tem que fazer o caminho de volta, né? Miriam volta, chega lá na casa e fala, mãe, você não vai acreditar o que aconteceu. Mas é lógico que ela não ficou preocupada, porque pelo rosto da menina via que tinha contentamento. Mãe, sabe quem que pegou o nosso bebê? Mãe, sabe quem pegou meu irmãozinho? Foi a filha do faraó. Gente, eu não imaginava, eu penso, que a Joquebede não imaginava que ia ser tão completo assim um milagre, né? Fala a verdade. Que ele seria tratado como um rei, como um príncipe. Mãe, o negócio foi o seguinte, eu fui indo, o cestinho parou num junco lá, eu quis dar uma mãozinha, mas eu falei, não. A minha mãe falou que é para olhar de longe, eu olho de longe. Olha para vocês verem como que Miriam era obediente desde pequena. Só depois de adulta, por causa da vaidade, do orgulho, que ela acabou fazendo uma coisa que Deus precisou tratar com ela pelo caminho. Mas até naquele momento ali, ela obediente, ela foi, mãe, eu fui olhando, eu fui observando, e de repente, mãe, as águas encaminhou certinho para um lugar onde tinha umas mulheres egípcias. Mal eu podia imaginar, mãe, que era a filha do faraó. Deve ser, porque ela está muito chique, está muito linda. Ela é diferente das outras mulheres pela roupa que usa. A gente nota pela pele, mãe. É a filha do faraó. Mãe, sabe o que aconteceu, mãe? Ela pegou, ele estava chorando tanto, mãe. Ele estava chorando tanto e ela pegou, o olhar dela era de compaixão.
Era de compaixão, e de repente eu senti de dizer para ela que eu conheço uma hebreia que amamenta. Ela falou: minha filha, você falou demais. Você falou tudo isso lá? Então você falou que eu sou a mãe, menina. Não, mãe, eu não falei isso, porque se ela falasse. Eu não falei, mãe, eu só disse que conheço uma hebreia que tem muito leite. Vamos, ela mandou te chamar. E ela vai junto com a Miriam. E olha só o que acontece. Coloca, por favor, Êxodo 2, versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino. Quem que é essa mulher aqui, igreja? A Joquebede. Não é possível que uma pessoa que precisou esconder a sua ideia, uma pessoa que precisou esconder o seu milagre, possa ter se dado tão bem. Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Essa mulher, além de criar o próprio filho, ainda ia ganhar um salário para criar o seu próprio filho numa época onde ela era escrava. E eu comecei a observar em casa, e eu falei: Senhor, ela escondeu porque ela tinha que esconder. Porque se ela não escondesse, o inimigo ia pegar, vocês não concordam? Mas o Senhor falou claro para mim. Tem pessoas que estarão assistindo o culto e que têm uma ideia brilhante, mas estão escondendo, estão passando por opressão, porque ainda não sabe como começar, não sabe como colocar em prática a ideia que fui eu que dei. Vocês estão entendendo que quem tem tido uma ideia aí é Deus que te deu? Eu não sei que ideia que é. Se é para comprar uma coisa nova, se é para mudar de emprego, se é para abrir alguma coisa para você, se é que você já abriu alguma coisa para você, mas você tem medo de colocar e falar: meu Deus, os invejosos vão acabar matando o meu sonho, os invejosos vão acabar com a minha ideia. E vão mesmo, você está certo. Se o Senhor falou para você esconder até agora, aleluia, então esconda. Mas como assim? Sim, Deus te deu uma coisa que é muito valiosa. E uma ideia pode ser chamada de inovação, de projeto, de criação. Pode ser que você está tendo uma inovação na indústria onde você trabalha, no comércio, não sei. Mas tem pessoas que não podem ficar sabendo, e você está correto, correta. Porque senão vão boicotar e você vai ter prejuízo. Continua trabalhando quietinho. Tem coisas que precisa trabalhar quietinho. Continua. Mas se por acaso você já colocou essa ideia em prática, então confie em Deus, porque o Senhor está tratando com você também pelo caminho. Amém, igreja? Aí você olha, você fica com medo. Senhor, mas será que foi o Senhor mesmo que me deu? Foi, igreja. Coloque em prática essa ideia. Coloque em prática esse plano que o Senhor te deu, porque vai vingar. Vai acontecer. Ela vivia na opressão. Imagina uma mulher com medo de perder o seu filho todos os dias. Fingir que a menina não pode, ela é hebreia. Esconder é o melhor caminho. E tem coisas, igreja, que não dá para enfrentar na hora. A gente tem realmente que escolher o caminho que às vezes é o mais longo. Não tem problema. Mas aquele que ajudou Joquebede a gerar, foi aquele que permitiu nascer. Aquele que permitiu gerar e nascer foi o mesmo que deu o crescimento. Vocês estão entendendo? Então, se tem alguma coisa sendo gerado dentro de você, vai acontecer. E além de acontecer, o Senhor vai dar o crescimento que você precisa. Aí você olha: eu não tenho dinheiro.
Eu não tenho os recursos que eu preciso. Eu não tenho palavras para te dar em relação a isso. Eu só sei de uma coisa. Ele mandou dizer que Ele vai fazer crescer. Você acredita nisso? Então estende a sua mão para cá em nome de Jesus. Como é que Deus vai então na frente então? Porque eu não vejo como. Eu tenho até medo de sonhar. Eu sei disso. E é por isso que o Senhor está te mandando essa palavra hoje. Não tinha como sobreviver. Sobreviveu. E se tornou o libertador de Israel. Dos hebreus. Não tem como sobreviver, pois morou juntinho com o governador lá, o faraó, o Deus da época, né? Morou juntinho. Então eu não sei o que te falta se é fé. Porque da Joquebede com certeza deveria ser. Deus tratou no último com aquela mulher. Porque eu não sei se vocês lembram ao estudar a palavra, não foi só Moisés que foi salvo. As parteiras não matou nenhum bebê das hebreias. As que temiam a Deus, não. Nenhum menino morreu nas mãos de parteiras hebreias. E se era parteira egípcia, quando chegava lá, o que tinha acontecido? As mulheres já tinham dado à luz. Não sei o que eles faziam lá, mas não foi só Moisés que sobreviveu. Então não é só a ideia do seu amigo ou do seu parente que vai sobreviver. Deus vai visitar a sua mente. Uma ideia certa, bem colocada, você vai ter um resultado financeiro muito bom. Amém? Só que o Senhor falou para mim em casa também. Eu vi desenhos. Eu vi alguém fazendo um desenho, mas não era na mão. E esse desenho não pode cair na concorrência mesmo, porque se cair, vai ter prejuízo para você. Mas o Senhor disse, se eu gerei, se eu fiz gerar, eu faço nascer e sou eu que protejo para o crescimento. Então fique em paz. Amém? As coisas às vezes não estão da maneira como você gostaria que estivesse. As coisas não estão da maneira como você idealizou que fosse. Talvez você esteja no seu emprego e você esteja passando por dificuldade, mas é a ideia que está te faltando que vai te fazer prevalecer nesse lugar. Não adianta, igreja. De Deus vem o favor. Nosso é só obediência. Obediência e adoração e ficar na presença do Senhor. Amém? Imagina o dia que aquela mulher descobriu que estava grávida. Numa época onde se matava meninos. A única maneira daquela criança sobreviver era se ela fosse uma menina. Mas Deus não muda sexo de criança com medo do inimigo, de forma alguma. Deus não vai mudar nada que é teu por causa do inimigo. Nada. Aquilo que é teu vai chegar na tua mão, o inimigo querendo ou não. Se as pessoas estão trabalhando contra você ou não, aquilo que Deus falou é do meu filho, é da minha filha. Não adianta. Às vezes não chega no dia que deveria chegar. Mas que vai chegar, vai chegar. Amém, igreja? Como tem sido os seus pedidos para Deus? Como tem sido as suas orações para o Senhor? Feche os seus olhos agora, por favor. Feche os seus olhos e faça essa pergunta para você e tente lembrar da maneira, como é a maneira que você tem feito os seus pedidos para Deus. Senhor, eu morro de medo de críticas. Eu tenho medo do invejoso descobrir, porque eu sei que se os invejosos descobrirem, vão destruir, vai dar errado. Mas ouça, em nome do Senhor Jesus, o que o Senhor está te dizendo essa noite. Não fique pensando, não fique olhando para essa inveja. Aquilo que eu estou dando para você vai nascer, vai acontecer. E além disso, sou eu que vou cuidar. No tempo lá de Joquebede foi Miriam.
Mas o Senhor está dizendo para você que é Ele que vai conduzir, é Ele que vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Se você já colocou a sua ideia em prática, não se esconda mais. Mas se você ainda não sabe como você vai fazer, hoje é a noite que você fala para o Senhor e diz para Ele: Senhor, eu só preciso do seu sinal verde. Porque a hora que o Senhor te der o sinal verde, em nome de Jesus, pare de esconder. Não fique com medo. Não fique com medo do inimigo, porque Deus vai ser com você. E Deus vai te tirar dessa condição que você está vivendo, e o Senhor vai mudar até o teu emprego. Eu não sei com quem Deus está falando, mas o que está para acontecer com você é algo que você não imaginava que iria acontecer. Você pode glorificar a Deus aí, em nome de Jesus? Deus foi treinando Miriam desde a sua infância. E você achando que Deus te jogou lá sem preparo nenhum, né? Olha para cá, igreja, em nome de Jesus, aonde você está, se você fala: Deus, eu não tenho preparo nenhum, eu não sei como fazer. Ou se você tiver com alguma proposta aí, e você está com medo de aceitar: meu Deus, eu não sei como que vai ser, eu não tenho essa habilidade, essa competência. Miriam também não tinha. Deus foi tratando com ela pelo caminho. E o Senhor vai na sua frente assim, ó, asfaltando a estradinha que está de buraco. A hora que você vai andar, às vezes tropeça, né? O Senhor vai na sua frente, ó, asfaltando o lugar. Não vai ter problema para você. No que se diz respeito à sua ideia, porque ela veio do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Por que Deus pôde usar Miriam? Por que Deus pode usar você? Por que Deus usou uma menina para ficar do lado de um rio que eu nem sei se ela sabia nadar? Sabe por quê? Porque Miriam não era problemática. Miriam não era murmuradora. Miriam não ficava assim: ai, eu não sei se eu quero. Não, a Miriam, ela não fazia ficar enrolado as coisas que eram fáceis. Porque minha irmã e meu irmão, tem hora que se enrola até aquilo que é simples, não é? Não faz assim não, para eu não ver que é você. Aí só fica entre você e Deus. Você é problemático demais, meu irmão. Irmãzinha, você é chata. Enrola, deixa difícil até aquilo que é simples. Aí depois você quer alcançar alguma coisa de Deus e não sabe como que alcança. Com a Miriam não foi assim não. Ei, eu vou, pode deixar que eu vou olhando o cestinho. Eu conheço uma mulher, ela tinha solução. Mesmo que ela não soubesse como ela ia fazer, ela não deixava o inimigo tomar conta do coração dela e fazer ela achar que ela era, sei lá, incompetente. Você não é. Deus já te deu ideias. Tem ideias que precisa sair de dentro da gaveta. Miriam era descomplicada. Levanta as mãos para os céus e diga para o Senhor: Pai, eu quero descomplicar. Pai, eu quero ser descomplicada. Fala isso para Deus, tenha coragem de falar. Às vezes você vê problema onde não existe. Mente barulhenta. Da maneira como eu preguei esses dias aqui na igreja. Mente barulhenta não te deixa ficar no silêncio. O silêncio é onde tem a leveza. O silêncio é onde você precisa ficar. Lá no futuro, você fica criando problemas. No passado, você só fica inventando arrependimentos. E você só precisa do silêncio, da leveza. E isso você encontra no dia que se chama hoje.
Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de uma ideia. E eu preciso ganhar dinheiro com essa ideia. Aqui, ó. A mãe da Miriam, uma escrava, passou a fazer parte da folha de pagamento do faraó, para cuidar justo daquele que ele mandou matar. Na hora que Moisés estava nascendo, os inimigos estavam do lado de fora. Eles ficaram surdos. Vocês estão entendendo, igreja? Se você for em alguma empresa por esses dias agora, se você for fazer alguma entrevista, seus inimigos vão ficar surdos. Porque a competência você está com você, mas a astúcia estão com os filhos das trevas. E o Senhor precisa nos ajudar, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai. Em nome de Jesus. Deus não vai te resistir. Fala isso para você. Mas por que Deus te resistiria? Deus não vai te resistir. Você sabe o que significa resistir, igreja? A palavra de Deus diz: Deus resiste ao soberbo. Apenas. Deus só entra na frente para as coisas não darem certo quando a pessoa é soberba. E o que é resistir? É não deixar a pessoa sair do lugar, não deixar romper, não deixar parar em um emprego nenhum. Interessante. Deus não vai me resistir, pastora? Não vai. Só vai se você for soberbo. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Oh, aleluia. Essa é a sua noite. Porque Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você prosperar. Não teve nem chuva que te segurou em casa essa noite. Vocês merecem, ó, Deus, pode? Pode. Vocês merecem uma salva de palmas. Aplauda. Aplauda o teu irmão. Isso. Glória a Deus. Deus dá graça aos humildes. E isso significa que Ele se opõe apenas aos orgulhosos que são arrogantes, enquanto concede favor e bênção aos que o buscam. Orgulho impede reconciliação. O orgulho impede você de reconciliar com Deus. O orgulho te impede de reconciliar com pessoas. Ao passo que a humildade é um caminho para receber a graça divina e ser exaltado por Deus. Por quê? Porque os humildes são ensináveis. Sabe, não adianta mais, eu não vou ter mais nenhuma ideia. Lógico que vai, você é filho de Deus, então eu vou crer. Os soberbos não são assim. Não são. Para eles deu errado uma vez, parece que nunca mais vai dar certo. O favor de Deus está sobre nós, igreja. Tá certo que a competência fica a nosso critério, né? Fica na nossa responsabilidade. Mas o favor de Deus está sobre você. Glória a Deus por isso. Lá vai Joquebede criar seu próprio filho e ganhar para isso. Foi assim que Joquebede passou a ser encarregada de amamentar o seu próprio filho. Oh, meu Deus, ela não apenas salvou o seu filho, mas como pôde estar perto, criando ele. Não precisa abrir, mas está em Êxodo 2, de 1 a 10. Moisés se tornou príncipe. Aleluia. Mesmo quando todas as circunstâncias ao seu redor diziam o contrário. Venham aqui para frente, igreja. Venham todos aqui para frente. Eu vou fazer mais uma vez uma pergunta que eu fiz no início.
Glória a Deus. A pergunta é: você já se perguntou por que você consegue manter todos os seus vícios, mas não os seus planos? Você já se fez essa pergunta? Por que tudo que é ruim em mim continua igual, mas as minhas ideias, os meus planos, os meus projetos, eu não consigo. O que eu falo hoje, eu não consigo fazer amanhã. Olhem para cá, por favor. Jamais eu vou dizer que vocês são indisciplinados ou não têm constância. Não é isso. O que mais vocês têm é disciplina e constância. Mas para fazer o quê? Para deixar os vícios. O que são vícios? Eu falo que os vícios existem para esconder uma dor. Vocês estão achando que vício é jogar dinheiro, como é que é? Jogatina, pornografia. Vocês estão achando que vício é cocaína? Não, eu não estou falando disso, isso não está no nosso meio. Mas você pode ter uma dor dentro de você muito grande, você coloca um vício para não perceber essa dor. Qual? De comer muito, comprar muito, ser solitário, ser sozinha, ficar muito no passado, ter mania de sofrer muito. Isso aí é vício. Vícios são hábitos. Mas por que você consegue manter todos os seus hábitos, mas não consegue manter os seus planos? A questão nunca foi falta de disciplina ou falta de constância. Todos nós temos. Porque todos os dias somos constantes, nós somos constantes naquilo que nós fazemos. O problema são as coisas que nós fazemos que não vai nos levar a lugar nenhum. Repetimos todos os dias as mesmas coisas. Então me diga, você precisa ou você não precisa de uma ideia? Você precisa ou não precisa de uma visitação de Deus para mudar alguma coisa dentro da tua mente? Eu preciso. Eu preciso. Assim que eu saí da faculdade, eu não tinha dinheiro para comprar os móveis da minha sala. Não tinha. E eu fiquei pensando, e todos falavam para mim assim: você vai se dar muito bem, pastora. Eu sei que eu vou, eu sei, mas aí, sabe, eu sei. Não sei se vocês entendem. Deus me deu uma ideia. Hoje eu entro nos Instagram da vida, lá e eu vejo as pessoas falando da ideia que Deus me deu. E eu estou arrebentando de ganhar em cima da ideia que Deus me deu. Então olhem, põe o versículo novamente, por favor. Êxodo 2, versículo 9. Leiam, por favor. Esse versículo é para a igreja. Sabe o que o Senhor vai fazer com todos vocês? Vocês vão trabalhar com aquilo que vocês gostam de fazer. O que Joquebede gostava de fazer? Cuidar do filhinho dela. E ela ganhava dinheiro para cuidar do filho dela. Tem noção? Vocês têm noção? Ô Flávia, já pensou, Flávia? Vocês creem nisso daqui? Então pega. Toma posse. Uma ideia. Eu sei que Deus não vai visitar todos. Eu sei. Eu sei que a competência, o favor de Deus vai parar numa incredulidade. Ou então talvez não seja o seu tempo agora. Amém. Mas uma ideia diferente que você vai ter. O Senhor está te dizendo que você vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Glória a Deus. Coloca, por favor, Mateus 9, versículo 29. Então, lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa. Mas fé não é enxergar o final.
Ninguém está falando para vocês terem fé para você enxergar o final. Fé é apenas dar o primeiro passo, sem saber onde você vai pisar. Não sei como vai ser. Não sei como vai ser, como será. Mas eu vou. O Senhor está falando para você, vai. Amém? Fé é dar o primeiro passo sem saber onde você vai pisar. Deus só falou para falar para vocês. Anda. Se você andar, se você já der o primeiro passo, isso já é a vitória na sua vida. Ele só precisa que você dê o passo. Amém, igreja? Ele só precisa que você dê o primeiro passo. E se você sentir que esse é o momento de agir, que talvez você não sinta que seja agora o momento. E é por isso que para muitos é melhor esconder ainda um pouco a sua ideia. Senão os invejosos vão roubar a sua ideia. Mas se você sente que esse é o momento para você iniciar, o Senhor está falando para você, chegou a hora. E o versículo traduzindo em miúdos, Mateus 9:29 é: por causa da sua fé, vai dar certo. Vamos repetir isso? Por causa da minha fé. Coloca a mão no seu peito e fale. Você precisa escutar. Por causa da minha fé, isso vai dar certo. E eu te pergunto, isso o quê? A sua ideia, os seus projetos, seu plano. Tem plano aí na tua cabeça. Olha, eu vou economizar aqui e eu vou fazer isso aqui. Eu vejo telha. Lá na Barra fala teia, não é? Não é teia de aranha, é telha. Eu vejo telha. Não sei. Se alguém estiver querendo comprar telha aí, ó, chegou o momento. Até telha o Senhor mostra. Aleluia. A palavra para nós hoje é: por causa da nossa fé, vai dar certo. Então, se você sente que esse é o momento de agir, vai em frente. Amém? Deus vai sair com você e vai pavimentar, vai asfaltar toda a estrada que você for passar assim, ó. Não vai ter buraco não, viu? Chega de sofrimento, você não acha? Chega, né? Agora é hora de colher em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Louva o Senhor. Sela essa palavra na sua vida agora com um louvor. Amém. Glória a Deus. Não estou sozinho. Eu sou guardado. Glória a Deus. No esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
por acaso alguma ideia sua não deu certo no passado, eu não posso dizer que não foi Deus que deu. Não posso, de forma alguma. Mas não se prenda ao fracasso do passado, não. Você vai desenvolver. O Senhor está falando para mim agora, desenvolver. Você vai desenvolver alguma coisa que vai chamar a atenção de pessoas que estão num cargo muito maior que o seu. É como se tirasse você de um anonimato e colocasse você em evidência. Então não fica olhando para o fracasso, não sei se você já teve no passado. É daqui para frente. Siga em frente. Esse é o tema, siga em frente. Eu não posso mexer com isso porque fulano mexe. Irmão, esquece disso. Esquece disso. Eu não posso fazer tal coisa porque fulano faz. Esquece disso. Esquece. Você tem a bênção de Deus assim como todas as outras pessoas também têm. Ninguém vai deixar de ser abençoado porque você faz a mesma coisa. Não, esquece. É tempo de executar projetos. Amém? É tempo de executar projetos. É tempo de executar projetos. Em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão que está ao teu lado. Se você tem liberdade para isso. E fala, eu vou sair do anonimato. Para de ser medroso, irmão. Para de ser medroso. Chegou a hora do Senhor te exaltar financeiramente. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrados. Deus abençoe tua vida. Até essa semana agora, em nome de Jesus, com os cultos de terça e também sábado e domingo, em nome de Jesus. Vão com Deus. Deus os abençoe. Amém.